Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean, e agora para fazer a revisão de Sociologia, quarta e última etapa. E aí, meu amigo, férias, meus queridos. Então, os capítulos são 18, Desvio Social e Crime, 19, Meios de Comunicação de Massa, que foi o capítulo do provão, e o capítulo 20 chama-se Globalização. Então vamos lá, vamos arrochar esse negócio. Tem uma coisa importante que eu quero lembrar para vocês, já do capítulo 18, que trata-se sobre desvio social e crime. Essa aqui é uma temática muito interessante, que é justamente sobre como é que a gente entende essa questão do crime, o próprio desvio social. Então no nosso livro, na página 274, eu quero chamar a sua atenção, ele tem umas coisas importantes, como por exemplo, ele tem uma série de notícias que fala o seguinte: por exemplo, adolescente atira contra jovens em escola na Alemanha, mata 16 e morre baleado pela polícia. Polícia Federal prende 70 e desmonta 2 redes de tráfico com jovens da classe média. Estado de São Paulo. PMs são suspeitos de se passar por policiais civis para roubar. Folha de São Paulo. Torcedor é morto antes do clássico do Mineirão. Estado de São Paulo. Turista sueco morre após ser baleado na praia de Pipa. Folha de São Paulo. Jovens de classe média espancam índio até a morte. O Estado de São Paulo. Polícia Federal prende 30 hackers de classe média. Folha de São Paulo. Polícia Federal prende prefeitos acusados de desviar dinheiro da saúde do Maranhão. Estado de São Paulo. Então essas notícias, todas do ano de 2009, com exceção dos jovens da classe média que espancaram o índio, que é de 2007. Então, a coisa é importante porque, acima de tudo, o que a gente tem que entender é que tanto no Brasil como no mundo, quando trata-se de informações, tá certo? A maioria desse tipo de informação que eu acabei de citar para você bem rapidamente, então, cria logo uma indignação e uma própria revolta por conta de tanta violência. A falta de segurança, a própria corrupção, como eu citei também, ok? Mas a sociologia, ela não se prende somente a isso. Então, na verdade, ela tenta entender como é que isso se processa, como é que isso acontece na verdade. Então, as observações que são feitas, as análises que são realizadas, elas são importantes para formular, gente, é importante para formular politicamente como é que o sistema público funciona em relação ao mundo do crime, tá certo? Então, violência, gente, é um negócio muito complicado de se trabalhar. E quando se trata sobre a questão da própria sociedade, o desvio, a própria transgressão, o próprio crime, tá certo? Como é que esse crime ele é relacionado em relação a um grupo. Então a gente tem que ter um cuidado especial em relação a isso, tá certo? Então, e como se trata as próprias políticas públicas em relação à questão do crime. Então tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar. A gente trabalhou muito sobre a questão do terrorismo. Eu quero que você fique atento a essa questão do terrorismo. Por exemplo, você lembra naqueles slides que eu tratei sobre a África e Primavera Árabe? Por exemplo, os protestos que aconteceram em janeiro de 2011, tá certo? Que era contra com o objetivo de derrubar o ditador Hosni Mubarak, lembra? E que foi concretizado em menos de um mês, tá certo? Menos de um mês. Os rebeldes foram profundamente influenciados por uma outra revolução. Presta atenção, tá certo? Em um outro país próximo, tá certo? E derrubou o ditador, só que agora já era o Ben Ali. Então, para derrubar o Mubarak, foram influenciados pela derrubada do ditador Ben Ali, tá certo? Que já se encontrava há 24 anos no poder. Eu não sei se você lembra, eu quero até que depois você pegue o slide para ver aquela sequência lá daqueles grandes ditadores e o tempo cronológico das suas ditaduras. Então, é bem importante você lembrar disso, porque a gente está tratando do quê? A famosa Revolução de Lotus. Também tinha esse nome de Lotus, tá certo? Que foi justamente onde? No Egito. E a outra, que foi a do Ben Ali, é aonde? A da Tunísia, que é conhecida como a Revolução do Jasmim. Se a gente botar no liquidificador, bater, meu amigo, a gente chama de Primavera Árabe. Cuidado para não misturar com Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, tá certo? Foi na França, porque tem essas revoluções, ela tem nome de flor, tá certo? Como, por exemplo, tem a Revolução dos Cravos, né, que aconteceu em Portugal, tá certo? Tem a de Bangladesh, que aconteceu, que fala dos clérigos.
Então, tem a dos trópicos, que aconteceu na China, dá para você não misturar. Então, como a gente tratou muito sobre terrorismo, então, na verdade, essa trata-se da Revolução do Lótus, que é no Egito, e a outra, a do Ben Ali, a Revolução do Jasmim, na Tunísia. Se eu colocar isso tudo, juntar tudo, chama-se Primavera Árabe, que é o despertar, é a derrubada dos governos ditatoriais. Então, houve o uso de muita violência. Não esquecendo até o tempo de governo ditatorial dessa galera toda. Tá certo? Então, existem várias formas de se entender isso. Tudo bem? Então, outra coisa importante também que a gente pode destacar, também nesse nosso assunto, deixa eu aqui ver aqui rapidinho aqui, e a gente trabalhou com a questão cultural de uma forma muito forte. Eu quero até que você entenda também. Por exemplo, a questão da própria televisão, gente. A própria questão da TV, a gente trabalhou muito sobre esse papel da mídia. Então, como por exemplo, o ataque ao Charlie Hebdo, daqueles irmãos, né, os irmãos Said e o xerife Kouachi, né, a própria violência em nome da própria mídia, né, em que as vítimas fatais que envolveram policiais, colunistas, corretores, né, diretores de jornal, muitos cartunistas, economistas. Então você não pode se perder nessa questão, porque ela é muito importante. Porque dentro do contexto, o que é que a gente trata? Foi tratado muito a questão do extremismo religioso, que foi a questão da própria religião, né, foi tema até da redação desse ano no Enem. Né? É muito interessante você entender isso. Então eu quero que você fique muito atento para isso. Porque o atentado ao Charlie Hebdo é um negócio bem interessante para a gente trabalhar. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa em especial, gente. Uma coisa aqui em especial é justamente o seguinte: extremismo, ele não tem bandeira. Tá certo? Extremismo, ele não tem bandeira. A gente trabalhou até várias formas, como aqueles atentados da Noruega, aquele cristão fundamentalista, né, que resultou na morte de 76 pessoas. Mas aí a coisa importante também para você entender, dentro dessa história toda, é quando se trata da questão da mídia, da informação, da TV, da comunicação, eu tenho que entender uma coisa importante, gente. Aquilo que aconteceu com o Charlie Hebdo, Je suis Charlie, né? Somos todos Charlie. Aí eu coloquei até aquela frasezinha, não foi? Atentado à liberdade de expressão. Aí eu lancei uma série de charges em que 3 principais religiões foram caricaturadas, como por exemplo, a do Maomé, que trata-se do islamismo. Eu quero que você fique bem atento a isso. A gente tratou também sobre as caricaturas também em relação ao cristianismo, em especial o católico, né? Você lembra das imagens, são bem fortes. Os slides vão estar disponíveis para você conferir novamente. E também nós vimos também em relação a charges em relação a Israel, né? Então, a própria filosofia do jornal é justamente isso. A religião é um dos pontos fortes que eles atacam. Mesmo eles se professando como ateístas, eles ventilam muitas críticas, e a crítica é muito severa em relação à própria questão religiosa. Em especial, como eu falei, o catolicismo, o islamismo e o judaísmo. Claro que eles tratam também da questão política, a questão cultural e a questão econômica, e etc e tal. Mas é interessante a gente entender que depois que eu mostrei aquela série de imagens daqueles cartunistas, a gente até percebeu, por exemplo, a ideia dos participantes da própria marcha, né? Aquela dos estadistas, como Samaras, como Mariano, da Espanha, como do Mali, como da Ucrânia, que são muitos desses estadistas não toleram liberdade nas suas nações, né? Muitos deles ligados a partidos neonazistas e defendendo naquela marcha o direito à liberdade. Mas você não pode esquecer, atentado à liberdade de expressão, eu quero que você fique bem ligado em relação a isso. Porque quando fala da expressão, eu posso até relembrar para você aquela primeira página do jornal ortodoxo israelense, né, que tirou as mulheres da manchete. Até coloquei para vocês perceberem isso. Mas tem uma coisa importante que eu achei demais em relação a isso, quando fala sobre mídia e comunicação, é justamente quando o Papa se pronunciou. O Papa
Francisco, quando ele diz: liberdade de expressão não justifica ofensas à fé. E quem disse isso foi o Papa. Ele disse no dia 15 de janeiro de 2015. Tá certo? Referindo-se aos recentes atentados a Paris. Tá certo? Que o atentado ao Charlie Hebdo. E aí ele declarou a jornalistas que não se pode ofender a fé, mas matar em nome de Deus é uma aberração. O próprio Papa foi responsável por falar também o seguinte: desinformação, o pecado mais grave da mídia. Desinformação, o pecado mais grave da mídia. Tá certo? E aí ele fala, o próprio Papa, né, em 2014, interessantíssimo isso, na sala Paulo VI, quando ele disse, ele voltou a denunciar 3 riscos que a mídia deve evitar. Então, como ele está tratando a parte religiosa aqui em especial, né, sobre a questão da própria violência, sobre a questão como é ventilada as informações, eu mostrei uma série de slides sobre isso, e eu quero que você racionalize isso muito bem. E o Papa chegou a dizer que existem 3 riscos que a mídia deve evitar. A primeira, desinformação. A segunda, calúnia. E a terceira, difamação. Eu vou repetir de novo. O Papa Francisco denunciou os 3 riscos que a mídia deve evitar: desinformação, calúnia e difamação. Tá certo? Tranquilo? Então, você viu como o próprio jornal, como é que ele trata essa questão o semanário Charlie Hebdo, como é que ele trata a temática religiosa. Então, eles são muito ácidos com a temática religiosa. Tá certo? E aí, claro, quando a gente tratou sobre o próprio Brasil, né, a gente até usou lá, eu usei aquela planilhazinha, aquela tabelinha, em que mostra a Rede Globo, o papel de influência da própria Rede Globo em relação às outras emissoras de São Paulo, que na verdade eles têm um potencial muito grande de difusão de imagem e de propaganda e de informação política, de informação econômica, e que gafes são cometidas como aquela que eu mostrei do próprio jornal Globo News sobre a inflação no Brasil. Então, uma forma de manipulação da informação. Isso é muito comum, isso é muito constante, como outros canais de informação, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a própria Rede Globo, a SBT, a Record, a Rádio TV Bandeirantes, a revista Isto É, a Veja, os Notícias Populares, a Folha da Tarde. Eu poderia até te dar um exemplo e reforçar isso, como aquele caso que aconteceu da escola base, aquela escola lá do município de São Paulo, né, que foi fechada em 1994, né, que os proprietários da escola, né, foram acusados, que envolvia o esposo, né, de uma professora e o motorista, né, que foram injustamente acusados pela imprensa por abuso sexual, tá certo? E nenhuma dessas emissoras, né, que ventilaram, o próprio jornal colocou lá, Kombi era motel na escolinha do sexo. Então, todas essas mídias que eu citei para você, todas elas ventilaram como se eles fossem os acusados, tá certo? E aí o que aconteceu? Foi provado que nada tinha a ver com sexo. Então as pessoas foram punidas, as pessoas não foram, não receberam um direito de desculpa plausível. Acima, como essas emissoras têm muito poder de difusão de informação. Então, esse é o cuidado que tem que se ter, porque a comunicação ela é muito importante, porque dependendo de como for, tá certo? Por exemplo, se uma emissora tem muito poder ligado à questão econômica, então, quanto mais forte é o agente, no caso a questão econômica, como por exemplo o governo, a própria imprensa, a instituição, uma pessoa famosa, mais forte é seu poder de se fazer ver, ouvir ou admirar. Então a gente vê um artista famoso, é o artista. A gente tem que racionalizar tudo isso que a gente assiste, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que está sendo visto, tá certo? Então, porque os atuais meios de comunicação, eles são uma forma de forjar e de influenciar uma sociedade.
Seja ela através do rádio, seja ela através da televisão, seja ela através dos jornais televisivos ou escritos, revista, livro, filmes, internet, ou a própria telefonia celular com a internet, em que a gente é bombardeado, né, simultaneamente de tantas informações. Então a gente tem que saber separar, porque a imprensa, ela se usa muito da questão do próprio sensacionalismo. Então tem programas que usam do sensacionalismo para emitir uma verdade, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o cuidado com a informação, com a visualização, com aquilo que se escuta também. Tá certo? Então, é um aspecto que tem que ser muito criticado. Porque a cobertura de fatos, que principalmente são de grande interesse popular, muitas vezes eles se desviam do foco informativo para cair o quê? Numa transmissão de opiniões subjetivas e emocionais. Então, para um próprio julgamento, então aquele júri, ele já vem bombardeado de tanta informação, por mais que ele vá ouvir as testemunhas e tal, a defesa. Então ele já vem com a imprensa, ele já vem bombardeado pela imprensa, e aí isso com certeza vai, tá certo? Vai influenciar na sua decisão, na sua votação. Tudo bem? Então a gente tem que ter esse cuidado. E claro, há muita concentração em relação à própria informação. Então, é uma outra faceta que a gente tem que ter o cuidado. Então, os meios de comunicação de massa de hoje, tá certo? Ele é como fosse, deixa eu tentar explicar melhor, como fosse um imã do imperialismo, e que de nações muito poderosas, e isso gera uma grande concentração, gente. Por quê? Porque as grandes corporações, elas compram vários veículos que são pequenos, tá certo? E passam a dominar o quê? Por exemplo, uma rede de televisão, jornais, as próprias revistas, a própria produção de filmes, e os produtos de entretenimento, como a internet, o celular e tal. Então tudo isso é passado como uma verdade. É por isso que no projeto Filme História, projeto do Só Cinema, que a gente assiste os filmes, é justamente para a gente tentar entender como é que é usado o filme, porque ele está passando uma verdade, seja ele um filme baseado em fatos reais, tá certo? Ou qualquer filme. Então você tem que entender que está se passando uma verdade. E você tem que usar de meios para que não haja o que? Uma forma diretiva da própria informação. Porque, por exemplo, uma coisa que também é muito usada são os abusos nos meios de comunicação. Por exemplo, o terrorismo. O terrorismo usa a violência e ventila nos meios de comunicação, como por exemplo o YouTube. Tá certo? Então tem canais no YouTube, tá certo? Em que terroristas se utilizam desse mecanismo porque ele é visto de forma global, e aí entra a questão da própria globalização, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque há muito abuso nos meios de comunicação. Então ter o direito à liberdade de expressão implica ter o dever de respeitar também os limites. Então quem assiste esse tipo de coisa, como por exemplo esses jornais sensacionalistas na hora do nosso almoço, né? Que aqui, em Fortaleza a gente tem muitos, então os apresentadores se utilizam muito do sensacionalismo e muitas vezes não condizem à realidade, então é fazendo papel de polícia, tá certo? O jornalista fazendo papel de polícia. Então se deve respeitar os limites, então, porque o desrespeito a limites, ele constitui, gente, abuso, aquilo que eu falei sobre o próprio Papa, né? Ou como o Papa falou sobre a questão da comunicação. Então se abusa da liberdade. Então, entre os elementos mais perniciosos desse abuso, no principal meio de comunicação, é a televisão. Por quê? Porque ela veicula todos os dias o que? Cenas de violência. Tá certo? E isso tem que ser criticado. Tá certo? Isso não pode ser, isso não é aceitável. Por quê? Porque como é como é que eu posso dizer? Como é um objeto de informação aberto, a televisão, por exemplo, então a gente tem que separar, a gente tem que não aceitar, tá certo? A violência na própria TV, porque ela vai fazer uma ligação muito forte ao comportamento agressivo, tá certo? Então a gente tem que ter um cuidado especial a isso. Como, por exemplo, outra forma de abuso também que a gente pode observar nos meios de comunicação é o erotismo, imagem de erotismo, na própria propaganda, como também em novelas, programas humorísticos e até os próprios filmes,
tá certo? A gente tem que ter cuidado. E claro, a propaganda, ela vai, na questão global, ela vai estimular o quê? O consumo, tá certo? Que é um outro tipo de abuso praticado, sobretudo, pela própria propaganda. A serviço de quem? Você acha que é a serviço de quem? Das próprias empresas. Então, que são mensagens que vão estimulam o consumo de alimentos, por exemplo, gordurosos, então não faz bem à saúde, tá certo? Calóricos, produtos de limpeza que são milagrosos, né? E na verdade não são, cosméticos que sempre rejuvenescem, apartamentos em amplas áreas verdes, e aí você vai olhar, não tem essas áreas verdes, crianças que são levadas a vestir, calçar, comer, o que os seus ídolos, né, usam. Então, para você entender como tem uma força muito grande, e com certeza ela está ligada ao poder econômico. Então a publicidade, ela é o marketing para as crianças atualmente. Então, estão sempre entre os principais fatores que levam a distúrbios, por exemplo, alimentares, como a própria obesidade e a anorexia, que são dois extremos. Tá certo? A sexualização precoce, comportamentos agressivos, a problemas familiares, meu amigo, isso tem que ser o quê? Um grande alerta. Um grande alerta para nós. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, mas em escala global, meu amigo, isso é o que mais acontece. Então, são símbolos que são utilizados até dentro da própria cultura popular, tá certo? Que pode estar presente em qualquer coisa. Então, tudo você tem que fazer uma certa decifragem. Por exemplo, uma música, uma propaganda. Então, a gente tem que fazer uma certa decifragem para poder a gente entender melhor, tá certo? A globalização, né? Que, na verdade, é o quê? Ela identifica elementos que podem a gente compreender. Naquilo, por exemplo, eu ouvi uma canção popular, por exemplo, mas aí entender a sociedade enquanto globalizada. Então tem uma série de músicas que a gente pode compreender isso de uma forma melhor. Mas aí a gente tem que usar o quê? O famoso filtro, tá certo? Porque querendo ou não, a gente vive numa escala global e a gente tem que filtrar tudo isso. Então, porque essa palavra globalização, só para a gente fechar nossa revisão, a gente pensa logo o quê? Imediatamente internet, né? Porque eu acesso aqui, qualquer pessoa está acessando em escala mundial, né? Por exemplo, grandes corporações com atividades em numerosos países, um fluxo de capitais sem barreiras nacionais. Então, tudo isso tem realmente a ver com globalização, com certeza, que caracteriza o que? Um mundo que cada vez mais atual, com muita tecnologia, tá certo? E que, sobretudo, reforça a questão econômica. Mas eu tenho uma perguntinha para você, mas será que esse fenômeno é uma novidade que começou há algumas décadas atrás? Porque esse assunto às vezes aparece só no final dos livros, mas eu já disse para você, todo contato cultural e econômico já é globalização, tá certo? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Se você já estudou literatura portuguesa, eu vou usar aqui a disciplina aqui da Maga, tá certo? Para você entender melhor, por exemplo, aqueles famosos versos do português Luís de Camões, quando ele diz: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. O que esses versos, na verdade, têm a ver com a globalização? Me responde, pensa aí você. Pensou? Então, como é que a gente examina esses fatos? Então eu posso fazer uma retratação à chegada de Colombo lá em 1492, tá certo? Que partiu da Espanha com o objetivo de chegar ao quê? À região das Índias, dando a volta ao quê? Ao mundo. Porque a ideia dele não era a rota ocidental. Só que em 1498, quem chegou foi nas Índias, foi o navegador Vasco da Gama, quando ele ultrapassou o Cabo da Boa Esperança. E em 1500, a gente sabe que historicamente, de Portugal, partiu o quê? A esquadra para se chegar ao Brasil. Então, tem um contato cultural, tem um contato econômico. Então, é o navegador, o agente cultural, mas tem a questão comercial, que é o quê? A retirada de riquezas. Então, justamente isso. Então, é relacionar a globalização com um contato cultural e econômico. E tem, entre outros fatores também, que tem um religioso também, que ele entra também dentro dessa atividade humana.
tá certo? Você sabe que toda embarcação levou o quê? Religioso, para o quê? Espalhar de uma forma global o quê? A religiosidade cristã. Então, entre outras, tem várias outras, como por exemplo a famosa Coca-Cola, né? A gente viu na década de 40, a ampliação americana pela América Latina. A gente falou, eu até botei um texto desse numa prova. Então, bancos, corretoras, fundos de investimentos. Então, essas gigantescas corporações como Walt Disney, Coca-Cola, General Motors, empresas de carros, né, que é, como eu citei agora, Toyota. Então, que tem escala global, tem fábricas no mundo inteiro. Então, empresas brasileiras também, e aí as empresas brasileiras que têm um número cada vez maior, compram ou constroem fábricas em outros países. Um fenômeno sem precedentes em nossa economia. Então, na verdade, isso reforça o quê? A ideia de uma escala global. Tudo bem? Mas eu sei que tem concentração de renda, eu sei que tem muita desigualdade. Dentro disso tudo, você tem que saber separar isso. Dentro de uma sociedade global, existe muita concentração de renda e muita desigualdade. Quem foi que disse que só porque o mundo é globalizante, que todos têm o estreitamento comercial, que todos têm acesso a tudo que é tecnológico, aquilo que está sendo vendido em escala global? Nem todo mundo pode consumir. Nem todo aquele que produz a tecnologia pode usufruir dessa própria tecnologia. O que acontece, na verdade, numa escala global é o que é uma facilidade para a circulação de riquezas. Mas existe uma restrição até da circulação das próprias pessoas. Então fica atento a isso, tá bem, galera? Então, no mais, chupa essa manga e valeu, galera, por esse ano. Uhul! Sucesso no ano que vem!